Queridos, quem trouxe Bíblia? Louvado seja o nome do Senhor. Se você trouxe Bíblia, abra para nós aí no livro de Neemias, tá? Neemias, capítulo de número 1. Neemias é no Velho Testamento, tá bom? Fica logo ali depois de Crônicas. Primeiro, segunda Crônicas, Esdras, aí Neemias. Eu falei Crônica porque se falar Esdras é pior. Crônica é mais conhecido, tá? Né, pastor? Se falar Esdras vai dizer que Bíblia, eu nunca vi. Eita, glória a Deus. Tem livros que realmente nós não temos costumes, né, de folhear. E aí fica um pouquinho complicado mesmo de nós encontrarmos. Já colocaram ali no telão, né? Diz assim a sacrossanta palavra do Senhor em Neemias, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu ao mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo de número 4 e último versículo que nós vamos ler neste dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me. Em algumas traduções vai dizer, fiquei triste, e chorei e lamentei por alguns dias. Em algumas traduções vão dizer por 3 dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus Pai Santo querido, em nome do teu Filho Jesus, nós louvamos, exaltamos, engrandecemos o seu nome. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para passar para os teus filhos, mas o teu Espírito Santo tem. Então, em nome de Jesus, que seja o teu Espírito Santo a falar conosco nesta noite, a ministrar aos nossos corações, e que toda investida do mal contra a minha mente, contra a minha boca, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Acampa anjos ao meu redor, Senhor, colocando por terra toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, em nome de Jesus. E você se senta dando glória ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Esse livro não é um livro fácil de se ministrar sobre ele. E por ser assim, muitos ministros, muitos servos do Senhor evitam ministrar em cima de Neemias. Neemias, a nível de conhecimento, para que você guarde aí na tábua do seu coração, ele traz algumas maravilhas que acrescentam muito nos nossos dias. E lógico, o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ele também traz o renovo da sua palavra para as nossas vidas, e pela misericórdia dele nos ensina algumas coisas que nós podemos hoje passar para vocês que vieram aqui ouvir. Neemias é o último livro histórico do Velho Testamento. Neemias é um homem privilegiado da parte de Deus, mas eu quero falar dos privilégios de Neemias daqui a pouquinho. Neemias está em um lugar específico que houve grandes milagres, onde houve grande mover do poder de Deus, da graça de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Neemias era copeiro do rei, e copeiro nós já vimos e já lemos a respeito de alguns na palavra de Deus também.
Neemias veio de uma sucessão de reinados que Deus permitiu, que teve o poder de oprimir o povo de Deus em algumas épocas, em algumas estações, por causa do pecado do povo. Começando por Ciro, depois de Ciro passando para Dário. Isso é a nível de conhecimento, tá? Para que você entenda o contexto do que está escrito no livro de Neemias. Começando por Ciro, né? Foi que deu início à invasão babilônica, passando depois para Dário, junto com Nabucodonosor. Depois de Dário veio Xerxes, que por nós é conhecido como Assuero, tá? E depois de Xerxes nasceu Artaxerxes, que é o rei que estava na época em que Neemias existiu e que contou a sua história. A cidade era Suzã, uma cidade onde havia acontecido um grande mover do poder de Deus na vida de uma mulher conhecida como Esther. Foi a mesma cidade onde uma geração antes Deus livrou o povo, não é? Por causa de uma mulher que casou com um ímpio para fazer a vontade de Deus. Então, a nível histórico e de conhecimento, este livro, e até aqui já dá para enriquecer muito, né, os seus dias, e através disso que você já ouviu, já se pode trazer muitas ministrações e pregações através desse contexto bíblico histórico para as nossas vidas. Agora, aos privilégios. Neemias foi um homem privilegiado. Por que, pastor Deusimar? Porque Neemias veio de uma geração de escravos. Deus tinha permitido a invasão babilônica por causa, como já falei, da transgressão e do pecado de alguns que se rebelaram contra a vontade e o desejo de Deus nas suas vidas. E por causa disso, Deus permitiu a invasão e a tomada, né, do poder e do controle da cidade santa, principalmente em Israel. E Neemias nasceu dessa geração, de uma geração que foi completamente, né, dominada pelo poder de alguns reis que não faziam parte do povo de Deus, da nação santa escolhida pelo Senhor. Mas mesmo tendo poucas coisas que nós podemos ler no livro histórico de Neemias, que vem nos dar um entendimento sobre outras coisas que aconteciam naquela época, porque apesar de ter 13 capítulos, os 13 capítulos estão falando de uma única história, da reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, e do mover que Deus fez através das tribos e dos homens que se comprometeram com aquela obra. E em 52 dias, os muros e as portas de Israel foram completamente restauradas através de Neemias e de homens que se uniram a ele para fazer essa grande obra que veio do coração e da vontade de Deus. Por que eu falo de privilégios na vida de Neemias? Porque se você parar e buscar inspiração de Deus, você já vai na primeira frase entender que Deus era na vida de Neemias. Como assim, pastor? Se você prestou atenção, você vai ver que quem está escrevendo o livro de Neemias é o próprio Neemias. E isto, meu irmão, deixa eu dizer para você, já sentindo a presença do Espírito Santo em nosso meio nesse lugar, nesta noite. Isto, meu irmão, é privilégio para poucos. Deixa eu te dizer, olha para cá, presta atenção. Existem pessoas que passam a vida inteira falando apenas de milagres e de histórias que acontecem na vida de outras pessoas, e se contam nos dedos homens e mulheres de Deus que tiveram coragem de mudar tudo à sua volta para obedecer à vontade de Deus, e aí tem o privilégio dele mesmo contar a sua história.
Neemias foi um desses escolhidos por Deus, que a próprio punho e por misericórdia diante de Deus teve o privilégio de contar essa história que décadas, anos, centenas de anos depois, eu e você estamos lendo hoje na rua rodoviária número 1022 de Araguaína, no estado do Tocantins. Privilegiado por Deus, porque tem muitas pessoas, pastor, que vivem até os dias de hoje à margem da sociedade, porque falta de posicionamento, preguiça, falta de santidade, de visão espiritual, de sede, de busca, de intimidade com Deus. E o que é que acontece com essas pessoas? Elas passam uma vida inteira falando de milagres, de pessoas fortes que passaram por ela, foram um exemplo para ela, mas ela não entendeu ou veio o agir de Deus nas suas vidas, e por isso continuam falando apenas de história que acontece na vida de outras pessoas. Pastor Abadias é um homem abençoadíssimo por Deus, é um homem que começou como borracheiro, virou empresário, hoje é empresário, tem uma família abençoada, tem bens materiais, é rico, é próspero, tudo que pastor Abadias toca, prospera. Tem muitas pessoas que falam isso, mas porque não são igual ao pastor Abadias? Porque não contam suas próprias histórias, contam histórias apenas do pastor Obadias. A pastora Deusa é uma mulher extraordinária, e a pastora Deusa ora e acontece, e a pastora Deusa recebe revelação do alto, e a pastora Deusa isso, e a pastora Deusa aquilo. Tem pessoas que são assim, irmãos, vão passar uma vida inteira falando apenas de outras pessoas, do que elas foram, do que elas são, o que Deus fez na vida delas, o que Deus continua fazendo na vida delas, mas deles mesmos não tem nada para contar. Esse era um privilégio que Neemias teve de contar a sua própria história, pastor, de escrever a sua própria história. E olha, não foi em qualquer livro, não, foi na Bíblia Sagrada, tá? Foi a palavra de Deus, que Deus deu a ele o privilégio de escrever aqui 13 capítulos dos que Deus usou ele para fazer milagres na vida de outras pessoas. Outra coisa, se você perceber, se você prestar atenção e se você deixar o Espírito Santo de Deus, hoje eu estou com vontade de pregar, se você deixar o Espírito Santo de Deus agir no seu coração, falar no seu coração, você já vai ver que Neemias era alguém que Deus tinha um propósito muito forte na vida dele. Por quê? Porque nós já lemos outras histórias, nós já acompanhamos outros heróis da fé, pastora Alessandra, nós já vimos muitas passagens bíblicas na palavra do Senhor, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época de reis, na época de juízes. Em vários lugares nós tivemos o privilégio de ver muitas histórias, muitas coisas extraordinárias nós lemos, ouvimos, foi ministrado aos nossos corações, de pessoas que foram usadas por Deus, de pessoas que tiveram a companhia de Deus, de pessoas que os anjos batalharam por ela, de pessoas que o Espírito Santo esteve dentro dela e fazendo coisas extraordinárias. Mas isso, Tiago e Genilson, aconteceu com o tempo que se ia passando, as épocas, o caminho que ele ia percorrendo. Neemias não. Neemias, do primeiro para o segundo capítulo, já há um grande milagre na vida dele. Que milagre é esse? Do primeiro para o segundo capítulo já tem uma mudança de vida extraordinária. Porque Neemias começa contando onde ele estava, de quem ele descendia, de quem ele era filho. E se nós que conhecemos a palavra do Senhor, logo identificamos que vinha de uma geração de pessoas que foram dominadas por outra nação, vinha de uma geração de pessoas que foram escolhidas para ser escravas, vinha de uma geração de pessoas que foi novamente tirado delas, pastora Deusa, o direito de ir e vir, de entrar e sair, de fazer o que tinha e o que queria fazer, não tinha esse direito. Não, de pessoas que nasceram
nasceram para ser escravas, para servir como escravos, para andar com escravos, para viver como escravos. No primeiro capítulo, Neemias deixa claro de que ele veio de uma geração que Deus permitiu ser dominada pelo exército inimigo, e o futuro dele era ser escravo, não ter direito a nada, não fazer nada que não fosse que outra pessoa determinasse sobre a vida dele. Mas já no segundo capítulo, Neemias exalta o nome do Senhor, dizendo que é copeiro do rei, ou seja, saiu do patamar de escravo e passou a fazer parte da corte real, de andar entre reis. Ou seja, quem nasceu para ser escravo, viveu para andar como escravo, foi determinado sobre a vida dele escravidão, estava já andando entre reis, se assentando entre príncipes, porque quem tem a presença de Deus na vida dele, onde ele estiver, Deus vai estar junto, Deus vai estar junto, Deus vai estar junto. É como Neemias olhasse para mim, para você, e dissesse assim nesta noite: nasci para ser escravo, determinaram sobre a minha vida a escravidão, desejaram sobre a minha vida que eu fosse alguém que andasse sobre algemas. Mas Deus, o Deus dos céus, o Deus que fez a terra e o mundo e tudo que nela habita, estava comigo. É como se Neemias estivesse dizendo assim para nós nesta noite: pastor, se me colocar para entrar na cova dos leões, eu usarei os leões como almofada. Se me colocarem na fornalha de fogo, eu andarei dentro do fogo, e a chama não vai me tocar. E se me jogarem no Egito, eu governarei este lugar. Este era Neemias. De um capítulo para o outro, subiu de nível. A Bíblia parou de falar de escravidão. A Bíblia parou de falar de sofrimento. A Bíblia parou de falar de coisas tristes sobre Neemias. Passou a falar de um homem que assumiu por vontade própria uma grande responsabilidade, e começou através disso. Preste bem atenção, irmão, que eu vou falar para você aqui nesta noite. Neemias ouviu falar, ele não viu com seus próprios olhos, ouviu falar. No capítulo 3 que nós lemos, coloca aí capítulo 3, versículo 3, 3, que um dos seus irmãos chegou para ele, Elizabeth Kisla, e deu notícia do povo de Deus. Logicamente, Neemias na posição de copeiro. E deixa eu te falar, a gente tem uma percepção muitas vezes muito tacanha, muito pequena, na função de copeiro no reinado de um rei. Nós já lemos, pastor, sobre algumas passagens bíblicas de pessoas que tiveram essa oportunidade de ser copeiro do rei. E a gente acha que copeiro do rei, pastor Deus, é apenas alguém que anda com as canecas do rei,
levando para ele beber água, se alimentar e comer na hora que ele deseja. E nós sabemos que o copeiro ele também tem que provar. Porque se houver algo que foi enviado para envenenar o rei, quem morre primeiro é o copeiro. Quem passa primeiro pela dificuldade. E nós costumamos limitar isso à vida de um copeiro. Mas não é apenas isso, você sabia? Para ser copeiro do rei, primeiro tem que ser amigo do rei. Não é qualquer um. Eu não posso colocar alguém que me deseja mal, que me quer mal, pastor. Só nós analisarmos friamente. Nós nunca, na maioria das vezes, não paramos para entender, para ouvir essas coisas, achando que ser copeiro era mais uma função de um escravo. Mas não é. Você está entendendo? Escravo ele era antes. Quando ele passa a ser copeiro, ele tem um tratamento diferenciado. O lugar onde ele dorme é quase como os dos príncipes. Ele se alimenta de coisas diferenciadas. Ele se veste de forma diferenciada. Ele vai com o rei em todas as caravanas oficiais. Ou seja, tem a oportunidade de conhecer países, lugares extraordinários. Está sempre ali ao lado do rei e participando de todas as atividades, regalias, festividades que o próprio rei participa. Então não pode ser qualquer um, é alguém que tem da parte do rei confiança. É alguém que tem da parte do rei, não é? Um olhar diferenciado. Tanto que no capítulo de número 2, Neemias está fazendo a sua função, o seu dever de copeiro, e serve para o rei algo que ele lhe pediu. E o rei olha para Neemias e diz: por que estás triste, Neemias? Por que estás assim, de semblante abatido diante de mim? Esse tipo de olhar, esse tipo de tristeza, não é qualquer tristeza, é uma tristeza que vem do fundo do coração. Ou seja, o rei era alguém que tinha intimidade com Neemias, né? E o próprio Neemias responde ao rei, capítulo de número 2, depois você lê com calma em casa, que diz que quando o rei perguntou isso a ele temeu em responder para o rei, porque o copeiro ele tinha uma função de extrema responsabilidade, e ele não estava servindo a qualquer um, ele estava servindo ao rei. Então o seu comportamento, a forma como ele se comportava, não podia gerar nada à vista do rei que viesse trazer transtorno ou tirar a visão do rei das atividades que ele tinha para fazer onde ele reinava. Você está entendendo? Então o copeiro tem que estar ali em uma posição de neutralidade. Ele não poderia estar alegre demais, ele não poderia falar alto demais, não poderia estar sorrindo demais, não poderia nem se entristecer, tanto que a tristeza dele chama a atenção do rei. Mas Neemias, sabendo da sua posição, responde no versículo: o rei falou e eu temi em responder. Mas o rei diz assim: e o que é que tu vai me pedir mais essa vez? Ou seja, como se fosse alguém que tinha tanta intimidade que algumas outras coisas já tinha havido para que Neemias chegasse ao rei e pedisse. E era tanto zelo e apreço que havia entre os dois, que Neemias pediu alguns dias, e a posição de copeiro não era qualquer posição, era uma posição essencial na vida e no reinado do rei. Você está entendendo? Você está entendendo? Né? E o rei disse: vai precisar de quantos dias? E Neemias fala do que precisava, e o que é mais impressionante, o rei libera. Deixa eu te dizer, existem situações nas nossas vidas que nós passamos e no fundo do nosso coração nós tememos. Por quê? Porque nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e nós dizemos assim: vai ter problema, vai ser difícil, tem muitas coisas que eu tenho que organizar para poder resolver estas coisas que Deus quer. Tem muitas coisas que eu tenho que colocar em ordem. Tem algumas pessoas importantes que eu tenho que falar.
E essas pessoas, elas têm o poder de dizer sim ou não. E se elas disserem não, vão atrapalhar os projetos de Deus na minha vida. Não é assim? Você já passou sim ou não por esses problemas, por coisas assim, né? Um marido duro, ou um patrão duro, um filho meio duro, desobediente, coisas assim que ele vai dizer, poxa, para mim fazer o que Deus quer, eu tenho que primeiro chegar nessa pessoa e convencer ela de que é projeto de Deus. Eu não posso deixar de fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a mão de Deus está sobre alguém, quando a mão de Deus tem um propósito naquele alguém, quando a mão de Deus quer usar aquele alguém para ser instrumento na sua mão e levar aquilo que Ele quer para outros lugares, para as outras nações, até quem quer atrapalhar ajuda. Deus é poderoso demais. E Deus faz essas coisas extraordinárias. Deus age dessa forma. Deus tira o obstáculo, Deus tira o problema. E quem quer se levantar contra, Deus faz como Balaão, se levanta para amaldiçoar, mas quando abre a boca só vai sair bênção, porque Deus tem controle até da língua do fofoqueiro que acha que vai se levantar e atrapalhar as nossas vidas. Deus é poderoso, Deus é Deus, e quem pode impedir aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, sabe por que o livro de Neemias é difícil de se pregar? Porque ele tem duas bases teóricas. Que bases são essas? Primeiro, dos milagres, das curiosidades, do contexto bíblico, histórico, que nos levanta, né? Nos dá ânimo, nos dá esperança, nos dá, como se diz assim, inspiração, né? Nos traz uma restauração espiritual. E a gente diz assim, se fez na vida de Neemias, vai fazer na minha. Se fez isso na vida de um escravo, pode também fazer na minha. Mas o difícil é a segunda parte, sabe por quê? Porque há muito pastor, mijão, frouxo, que quando vai falar o porquê que a vida de Neemias mudou, ele não tem coragem de falar a segunda parte. Mas, como essa é a minha parte predileta, eu tenho coragem de falar. Aleluia, Deus! E não tenho medo de falar. E vim aqui para falar. E você vai ter que ouvir. Em nome de Jesus. Porque agora eu vou te exortar com amor. Para você entender o que é preciso para você mudar essa sua vida. Porque eu sei que você entrou aqui. E você já está aqui há algum tempo. E você pergunta, por que Elias? A minha vida não mudou. Estou com tanto tempo de igreja. Fiz até uniforme que o pastor ordenou. Não estou perdendo um culto. Eu venho no culto de oração, eu venho na oração da madrugada, eu venho no ciclo de oração, eu venho no culto de ensino, venho no culto da quinta profética, venho no domingo, venho na ceia, estou sempre obedecendo o pastor, não é? Por que minha vida em alguns momentos parece que não está indo, não está mudando? Eu continuo naquele nível de pessoas que só falam de milagres que acontecem na vida dos outros. Eu não falo de coisas que acontecem na minha própria vida. Eu não falo dos meus milagres. Eu não falo nada que Deus fez na minha vida, a não ser me tirar de um lugar, ou me levantou, ou me fez, né, abrir os olhos e ver que Ele é verdadeiramente o único Salvador deste mundo. Mas por que a minha vida não acontece nada mais além do que isso que aconteceu na vida dos heróis da fé, dos que são e fazem parte da nossa igreja? Aqui dentro da nossa igreja existem inúmeras pessoas, né, que Deus usou, que Deus fez, que Deus transformou, que Deus mudou, que aconteceu e alcançou níveis extraordinários diante do Senhor. Vou te falar agora. Quando Anani, irmão de Neemias, chega para ele e diz, por causa da pergunta do irmão, como está o povo lá em Jerusalém? Como está o povo lá na nossa cidade? No lugar em que nós pertencemos, na cidade santa, né, naquele lugar cheio de história, cheio de poder de Deus. Anani chega para ele e diz, olha, Neemias, você leu comigo, versículo de número 3 do capítulo 1. Olha, Neemias, o negócio não está bom. O negócio está complicado. Tem pessoas que estão em situação de desprezo, calamidade pública. A cidade
perdeu todo o seu valor. 1:3. A cidade perdeu todo o seu poderio. Ela não tem mais nem segurança. O muro fendeu-se. Havia fendas no muro e as portas foram queimadas, derrubadas. Ou seja, a cidade não tem proteção nenhuma. Quem está lá está sofrendo, porque todo mundo entra, todo mundo invade, todo mundo quebra, todo mundo saqueia, todo mundo entra e faz o que quer na hora que quer. Não há proteção, não há quem nos proteja e ninguém está nem aí para nada. Foi nesse ponto aí que a vida de Neemias mudou. Deixa eu abrir os teus olhos, por quê? Vamos recapitular a história. Era escravo, mas agora já era copeiro. Tinha um nível, não é, diferente. Já não passava por aperto, já tinha credibilidade com ele, já tinha um nível de amizade diferenciado, um alcance financeiro e material também evoluído pela posição que ocupava. Deixa eu fazer uma pergunta para você: a vida de Neemias era boa ou ruim? Boa. Lógico que era boa. Ele não tinha mais necessidade de nada. Ele era amigo assim, ó, do rei. E certamente ninguém se levantava contra Neemias. Ninguém tinha coragem de chegar lá e querer puxar o tapete, derrubar, né, fazer fofoca ou contenda contra Neemias. Neemias era, não é, chegado do rei. Só bastava Neemias chegar para cá: ó rei, ó, tem um aqui que está querendo me prejudicar, está um aqui querendo puxar meu tapete. Coisas aconteceriam a favor de Neemias. Mas Neemias, ao receber a história, move o seu coração através do Espírito Santo de Deus e faz uma oração. E a oração muda tudo. Vamos orar junto com Neemias? Vamos orar. Quem quer orar junto com Neemias aqui comigo esta noite? Bota aí, versículo de número 5. Olha a oração de Neemias. E diz: ah, Senhor Deus dos céus, reconhecendo com quem ele estava falando e exaltando o Senhor de todas as coisas. Olha que oração extraordinária. Vai do 5 ao 11. Presta atenção. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Você entendeu? Um Deus que pode fazer todas as coisas, mas não mexa com ele não. Terrível. Que guarda. Aí olha, presta atenção aí, porque essa é a chave. Abra sua mão assim. Essa é a chave que Deus quer colocar na sua mão para te dar vitória através dessa oração. Presta atenção. Vou começar. E diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Exclamação. Ou seja, para você prestar bem atenção a partir daí. Olha, que guarda. Quem é que guarda, pastor? Deus. A aliança. Quem é que guarda a aliança? Deus. E a benignidade, ou seja, a bondade, a misericórdia, o zelo, o amor, a compaixão, as beneficências, as coisas boas, para com aqueles que ama e guarda os seus mandamentos. Vírgula. Essa é a chave. Se você entender, sua vida muda. Você sai de um nível para outro. Nós estamos falando aqui de uma mudança de nível espiritual, físico e material, que poucos conseguem enxergar. A Bíblia está dizendo com todas as letras que se você for fiel, se você se manter fiel, se você se manter na posição que Deus te chamou para estar, se você andar pelos caminhos corretos, se você não for para as coisas que os demônios fazem para laçar você, para tirar você do projeto, para sujar as suas vestes, para colocar você em um patamar de desobediente, se você se manter sempre na obediência, o próprio Deus zela para guardar a aliança
falar. Tem muita gente que vem aqui, pega esse microfone e chega aqui e diz: ah, vem para a igreja. Ah, que se tu não vier, e tal, e que Deus é assim, Deus vai te matar, e Deus vai fazer isso. Nossa, do ano passado para cá eu vi muita gente pegando esse microfone aqui, que nós demos oportunidade para falar, para pregar, e pregou, e tem até vídeo na internet, metendo pau na igreja. E hoje é quem dá mais trabalho para vir para a igreja. Porque falar, pastor, e cobrar na vida dos outros é fácil demais, irmão. O ruim é a gente se posicionar e o sangue dar no meio da canela, chover canivete, cair avião do céu, o diabo se levantar contra e a gente dizer: ninguém me para, ninguém paralisa, eu vou, nem que eu vá para a igreja e chegue na hora do amém, mas na casa do Senhor eu não saio, nem quebro a minha aliança, nem desfaço aquilo que eu fiz com ele, o pacto voto. Aí o que é que Deus faz? Se mantém assim, porque aí é o barro. Aí é minha, o projeto de guardar a aliança e trazer benignidade sobre a tua vida. Vai lá, versículo 2, versículo 6. Aí presta atenção. Estejam, pois, atentos. A oração de Neemias para Deus. Os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvir a oração de quem? De quem? Ele estava se colocando numa posição de servo, que obedece a quem? A Deus. Que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Olha só, Neemias. Meu filho, bota no 6 lá. Teus servos faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Presta atenção, ele está dizendo: eu reconheço que eles pecaram, que eles erraram, que eles transgrediram e estão passando por essa dificuldade por causa dos seus pecados. Mas eu estou hoje, Senhor, diante de ti, o que ele começa lá de cima dizendo, diante dos teus olhos, pedindo ao Senhor perdão, ou seja, intercessão. Aquilo que a gente há anos vem dizendo aqui. Vamos orar, irmão. Vamos orar, vamos interceder. Tem gente que colocou até numa folha ali, que é a ata da igreja, o documento mais importante da igreja. A ata da igreja é o segundo instrumento da igreja que é mais importante a ser utilizado dentro da igreja. Primeiro é a Bíblia Sagrada, depois a ata. E teve gente que escreveu o nome na ata e assinou que um ano não perderia a oração da igreja. Só fez um mês e meio, todo culto, meia hora antes, nós estamos aqui orando, e mais de 90% de quem assinou não vem mais. Pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Aí você viu que ele sai do patamar de que não tinha nada a ver com isso e entrou para o patamar de pecador e disse: eu também faço parte da história, porque eu também faço parte do povo. Porque tem gente que é assim: enquanto está todo mundo certo, eu sou da igreja. Cadê a camisa? Eu quero comprar. Mas foi a igreja, caiu num momento difícil, houve um escândalo que a camisa é a primeira a ser jogada fora. Perguntar é igual a Pedro: não, nunca fui nem lá, você nem quem é, que eu vou botar. Mas Neemias disse: se eles pecaram, eu nasci escravo, estou numa terra distante, nem de lá eu participo, só estou sabendo disso, mas eu estou nesse meio, que eu faço parte deste povo, eu faço parte deles. Eles têm erros, eles têm falhas, mas essa é a família de verdade que vai morar comigo hoje. Você sabia que essa é a verdadeira família?
Vai ter muita gente que vai chegar lá e vai olhar e não vai ver irmão, não vai ver pai, não vai ver tio, periquito, papagaio, mas vai ver o crente que ele achava que não vinha. Vai ver o crente que ele vai dizer, esse esculhambado aí vai dar, ele vai para o inferno, ele vai estar lá. E ele vai ver que ele é a família dele. Tem o mesmo sangue J na veia. E vai ter que sentar com ele na mesa do banquete e dar glória junto com ele. Você está entendendo? Não é? Neemias disse, eu faço parte, eu não me acovardo, faço parte. Ah, olha só, eu e a casa do meu pai temos pecado. Aí eu lhe pergunto, você que é leitor da palavra, pelo amor de Deus, me diz qual é o pecado de Neemias. Me fala aí, irmão. Você que é teólogo, você que é estudioso, você que segue um monte de pastor aí da internet, que prega isso, que fala de Deus, me fala, me mostra, me diz aí, irmão, me traz outro livro aí, que um pecado de Neemias. Porque o homem nasceu escravo, não tinha direito a nada, tinha que ficar feito no estado, nem falar direito podia. Estava ali, uma terra estranha, né, longe de tudo. E fala o que esse homem pecava. Qual o pecado de Neemias? Não é? Qual o pecado de Neemias? Você pode me falar? Você pode me dizer? Você consegue me dizer? Eu digo. O pecado de 90% da igreja. É por isso que ele disse que agora eu faço parte. Você está entendendo? Ele não fazia, nem lá estava, mas ele assumiu para ele. Porque ele passou para um patamar que está escrito em 1 João. Que o próprio Jesus chegou e disse: se eu não tivesse vindo e contado, não havia do que vocês serem cobrados. Você está entendendo isso aí? Foi o próprio Jesus que chegou para o povo, está escrito na palavra, e disse assim: ó, antes vocês podiam pintar e bordar, ir para cavalgada, visitar mosteiro não sei o que, andar com correntinha, um negocinho no carro de outros deuses. Vocês podiam fazer o que vocês quiserem, botar até adesivo de que vocês quiserem no carro de vocês. Vocês podiam fazer o que quiserem, não havia do que vocês se cobrar. Por quê? Porque ninguém tinha falado, ninguém tinha dito que é pecado. Mas agora é diferente. Jesus falando, viu? Eu falei, e agora há em vocês do que vocês serem acusados. Sabe qual é o pecado de Neemias? O pecado de 99,9% da igreja de hoje, de Jesus na terra, o pecado da omissão. Quando ele entrou no patamar, que ele saiu da neutralidade, ele não sabia. Você está entendendo aí? Revelação da palavra para você hoje aqui. Tá? Ele não sabia, ninguém tinha contado, ninguém tinha falado, ninguém tinha dito. Mas Anani, o seu irmão, chegou e disse: o povo sofre, o povo padece, o povo passa necessidade, o povo está sem segurança, o povo está perdido. A casa de Israel, a cidade, está aos pedaços, as portas não prestam mais, todo mundo entra e sai, não tem segurança nenhuma, não tem nada que alguém faça, o povo está lá passando necessidade. Aí Neemias saiu de um patamar de quem não sabia, vivendo em ignorância, e entra para um outro patamar, que acabou de tomar ciência do que acontece. Aí Tiago 4,17. Coloque aí. Tiago 4,17. Quem sabe o que é que tem em Tiago 4,17? Diz aí. Aquele que sabe fazer o bem e não faz. Você está entendendo aí? A revelação de Deus. Por isso que Neemias não é muito pregado. Porque falar das coisas boas, fala. Mas quando fala da omissão, 99% da igreja está cometendo. Você sabia?
99% da igreja está cometendo. O que é omissão? É você saber que a igreja precisa ser pintada, você tem tempo, mas você não vem. O que é omissão? É você saber que há uma ordem para a sua vida. Que ordem é? Ide e pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura, e todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Há uma ordem. Que ordem é essa? Evangelizar. Mas você não evangeliza. Você não evangeliza. Omissão. Cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessidades. De quem é essa obrigação? Da igreja. Não é obrigação de presidente, de governo, de estado, de município. É hoje, porque a igreja se acovardou e lobos estão de posse dos altares e dos microfones. Mas no lugar em que a igreja tem pastor de verdade, ele se preocupa com quem chega na porta dele pedindo uma cesta básica, um alimento. Ele sabe que ele não pode dispensar a pessoa de mão vazia. É função da igreja alimentar, inclusive os pecadores, porque Jesus veio para eles. Jesus não veio para quem está curado, que sabe o seu caminho, que está de vestes limpas, que está em santidade, que está com vida no altar. Não. Jesus veio para quem precisa, para quem não tem força, para quem é teimoso, muitas vezes e bate até a cabeça, fica dando trabalho. Jesus veio para essas pessoas que nós muitas vezes abrimos mão, tá? Mas nós falando disso, irmãos, tem que ter maturidade. Tem pessoas que elas não encontram nela força, ela quer servir, mas o demônio que a perturba tem mais força para ela. E hierarquia espiritual. Tem demônio que com a sua presença sai. Tem demônio que precisa levar pelo menos mais uns 3. Tem demônio que tem que ser igreja todo orando. Você entendeu? E a pessoa não tem força, fica naquela terra caindo. Você entendeu? Você está entendendo? É pecado quando você sabe das necessidades dos seus pastores, mas você não se preocupa. Omissão. É pecado quando você sabe que a igreja ela precisa que você esteja pelo menos ali sentado para contribuir com o culto, mas você vem e fica aí de boca fechada, de cara amarrada, de braço cruzado, não abre a boca para dar um glória, num canto hino, num canto louvor. Omissão. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Sabe o que tem que prestar a Deus, mas não presta. Né? Vamos falar de dízimo e oferta? Não, aí aperta mais ainda, né? Omissão. Sabe que 10ª parte não é sua, não é seu. Omisso. Você está entendendo aí, irmão? Por que muitas vezes, irmão, eu olho e às vezes o diabo me cega, coloca a mão assim, ó, nos teus olhos, e você olha, você está andando e tudo, mas você não está conseguindo ver nada, e você está em pecado e não sabe, você não está conseguindo perceber. Omissão é pecado. Eu estava vendo um vídeo de um pastor que responde uma pergunta. Alguém chega para ele e diz: pastor, por que a igreja não cresce? Aí eu fiquei curioso, eu digo: agora eu vou ver. Aí ele fez: porque a igreja está em pecado. Aí eu olhei assim, e ele disse: vou dizer a você, ou o evangelho não está sendo pregado de verdade, ou o pastor não é um pastor de verdade, ou a igreja não evangeliza, ou a igreja não tem comunhão, ou a igreja não se preocupa com os seus membros ligados. Você está entendendo, irmão? Há um versículo que diz assim: que ser crente até o pão é. E ainda tem mais, ele crê e treme. Sabe qual é o nosso defeito, pastor? É que a gente pega na cara de Deus e não tem nem medo. Outra, a gente nem percebe que está pregando. O pior é isso. O pior, pastor, é você vir 10 anos para a igreja, 20 anos para a igreja, e você continuar errando todos os dias, mesmo você sabendo errar. Pior isso. Por isso que a palavra do Senhor disse que quando fizer BUM,
subirão. Não é? Aí diz que os santos se encontrarão com eles. E um bocado vai ficar. Aí sabe de que parte vai ser esse bocado? Daquele que vai dizer: oxente, mas eu não ia para a igreja. Oxente, mas eu não vi o pastor pregar. Ave Maria, ainda vai mais dizer assim: Ave Maria, porque nem estira da boca. Ave Maria, mas é assim desse jeito. Nem pensava que era tão difícil desse jeito. Entendeu? Sabe o que é? Nunca foi nova criatura. Nunca se transformou no novo. Continua vivendo as vidas velhas, chamando palavrão, assistindo pornografia, falando, tratando mal os filhos, tratando, né, João Pedro? Tratando mal a mãe, tratando mal, né? Mentindo. Tem gente que mente tanto que se você disser a ele que é mentira, ele fica com raiva porque ele acreditou na mentira dele. E a mentira é um bicho nojento, ela cria ramo. Ela não deixa você escapar dela. Para você escapar dela, do lugarzinho que você plantou, você saber onde foi, onde está a raiz que nasceu, você sofre mais. Ela enrama. Você está entendendo por que ninguém prega Neemias? Porque Neemias entendeu qual era o seu pecado. Neemias entendeu qual era a sua transgressão. Ele disse: eu faço parte. Sabe o que mudou? Uma oração sincera. Ele se colocou no mesmo nível, irmão. No mesmo nível que muitas vezes a gente acha que está acima dele, não está. A gente está no mesmo patamar. Que quando eu não faço o que eu deveria fazer, eu me igualo. Deus não me chama para ser igual, Deus me chama para ser diferente. Quando eu me igualo, eu entro para um nível que dá legalidade ao inferno. Aí nisso vem muitas explicações. Por que meu salário não rende? Por que não dá para nada? Por que eu não cresço? Por que as portas não abrem? Por que está tão difícil? Por que diz que o carro vai? Procura saber, na tua igreja que tem a resposta. Começa pela igreja. A resposta sempre começa pela igreja. É isso que se resume a vida da maioria dos crentes de hoje, que só vê pecado na vida dos outros, mas não vê onde estão as suas próprias falhas, as suas próprias transgressões, não assumem as suas responsabilidades, estão à margem da sociedade. Passou da época já de falar milagres sobre eles. Perderam. Tem gente aqui que perdeu tudo por causa do pecado, por causa da conivência, por causa da legalidade que deu o inferno, e não consegue romper, porque não consegue abrir mão de 10 tons. Tem gente que não consegue abrir mão de 10 tons. Entendeu? É isso que o diabo segue a gente. Uma festa demoníaca, idólatra, a gente larga a casa de Deus, porque a gente acha, olha como um demônio é saco. Não sei se você está com vontade de pregar hoje. Olha como o demônio é nojento. Faz com que a gente ache vantagem em trocar Deus por essas coisas. Você está entendendo? Deus, uma coisa que se quebra muitas vidas, né? Se quebra muitos relacionamentos com Deus e o homem. Essas coisas, irmão, que a gente abre mão e nem percebe, que a gente é natural. Que o Senhor, que é o dono dessa igreja, venha nos ensinar verdadeiramente a ser crente, a ter vida no altar, a ter temor, a falar realmente aquilo que Deus nos chama para fazer, ser e falar, nos transformar verdadeiramente em instrumentos, para que Deus venha desbloquear sobre nós as nossas vidas a um nível extraordinário de conhecimento. Para encerrar, para fechar o contexto, que eu não posso deixar de encerrar a palavra que eu comecei falando, tá?
Olha os níveis de Neemias. O primeiro nível, quem sabe? Escravo. Tá? Aí Deus, porque o escolheu, colocou como copeiro, e a Bíblia não nos fala como, mas ele virou copeiro de um capítulo para o outro. Segundo nível, copeiro. Você entendeu? Aí chega Anani, seu irmão, e conta a transgressão do povo. Ele sai de um nível extraordinário, sim ou não? Né? Num nível extraordinário, intocável, bam, bam, bam. Mas ele sai de um nível extraordinário e se coloca entre os pecadores. Assume a sua culpa, porque passou a conhecer e disse: eu sei agora a verdade, se eu me omitir, eu estou pecando. Deus está conseguindo alcançar sua mente aí? Eu agora sei o que é que eu preciso fazer. Se eu me omitir, eu estou pecando. Aí ele sai de um nível, aí ele sai de escravo, copeiro, aí ele sobe de nível. Ele não diminui não, irmão, ele sobe. Deus, pela posição que ele tomou, a gente dizer assim, agora ele vai diminuir de nível, porque é pecador, é ou não é? Não, ele subiu, ele virou o quê? Construtor. Você entendeu? Ele passou a ser construtor, tratar de reconstruir. Os muros de Israel tinham 12 metros de altura e 8,5 metros de largura. Ia dar trabalho ou não? Né? Em 52 dias. Aí em 52 dias ele completa a obra que já fazia mais de 100 anos que ninguém fazia. Em 52 ele consegue mover o coração das 12 tribos. Né? Das 12 tribos e conclui a obra em 52 dias. Aí ele sai de escravo, copeiro, construtor, vira governador. Dá para tu? Como posicionamento faz diferença? Não é? Ah, pastor, aí na história de Neemias, o senhor vai falar de Sanballat, Tobias e Gesem, não? É quê? Se nem Neemias deu moral, chegar lá não sei quantas vezes, né? Dizendo: oi, Neemias, ele aí, né? Vai fazer. Neemias disse: ó, estou ocupado com uma grande obra, fica aí conversando besteira, fazendo o que você fosse fazer, eu vou fazer a obra do Senhor. Aí o inimigo disse, ah é? Então nós vamos aí, nós vamos te matar. Aí sabe o que foi que Neemias fez? Disse aos construtores: vem cá os pedreiros, Manuel, vem cá os pedreiros. Vem cá os pedreiros tudinho. Agora é o seguinte: vocês vão estar com uma mão aqui na empoladeira, né? O outro na colher de pedreiro, metendo a massa. É uma mão e a outra a espada. Eita glória, aleluia. Sabe que os homens eram instruídos por Deus? Era trabalhando com uma mão, né? Ajeitando aqui a parede da porta, os pregos, e a outra com a espada. Vem, Sanballat, vem, assim, vem. Eu só dou na testa, vem cá. Foram nada, irmão. E ele ia mandar mais 4 convites para cultuar. Vamos cultuar nós dois juntos. Querendo armar o laço, armar a armadilha. Sabe o que foi que Neemias disse? Eu tenho para fazer muito mais importante. 52 dias. Concluiu a obra. Sabe o único dó que eu tenho dessa história toda? É porque não há mais capítulos para a gente saber o que foi que Neemias fez a mais. Porque o homem era inteligente demais. O homem era extraordinário demais. O homem tinha uma visão de Deus, e de obra, e de projeto. E ele tinha o que eu peço a Deus, que é o poder de enganjar pessoas. Entendeu? De motivar as pessoas a fazer. O amor. A motivação que Neemias trouxe ao povo era tão grande, que as tribos se uniram de uma forma, que cada um tomou conta de uma porta, e as portas eram enormes, e foram restauradas, né? Foram madeiradas, colocaram os trilhos. Eu sei que 52 dias Israel estava protegida e restabelecida diante do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos que estavam sobre Neemias e sobre o poder desta palavra está alcançando essa igreja hoje.
está mudando o nosso nível. Nós estamos saindo do patamar de escravos, de construtores, de copeiros, de construtores. Estamos sendo elevados ao nível de governadores, porque nos tornaremos verdadeiramente instrumentos na obra do Senhor. A partir de hoje vocês têm uma grande responsabilidade, que é não se omitir, mas fazer a obra do Senhor. Fique de pé. Eu quero orar por você, quero agradecer a sua paciência.